pessoas estão perguntando muito assim: vi uma luz no céu, eu sei que ela é bioplasmática, com tudo que vocês já trouxeram, com todas as características que vocês apontaram. Faço o quê? Tem alguma coisa que eu posso fazer para potencializar a ação dela? Tem algum pensamento que eu devo ter? Ou não devo pensar em nada? Ou devo fazer um gesto? Ou não devo fazer nada? Esse é o primeiro ponto. O segundo, que também está surgindo aqui, é o diferencial de Dáquila nessa história. Isso tá recorrente, porque as pessoas falam assim, bom, então vários grupos estão tendo esses contatos, estão tendo essas interações, como é que Dáquila se desponta como, como líder nesse processo aí de interação com os parceiros? Olha, uma vez que você estabelece a comunicação verbal, que você pode gravar, filmar, aí você já conseguiu realmente ajustar a sua frequência mental, atividade cerebral para essa conversação. Então você já pode não passar como louco, porque as pessoas, você viu, vi, filmou, filmei, quero ver, tá aqui. Posso ir lá? Pode, vamos lá, você vai passar para a mesma experiência. A partir daí, você já, tudo é pé no chão, tudo é consciência e razão, não é mais uma viagem na maionese, é uma viagem astral. As pessoas que ainda estão na comunicação espiritual, astral, extrafísica, eu aconselho a não falar, não sair contando aí muito, porque aquelas pessoas céticas que quiserem arranhar sua imagem, sua reputação, vai falar, você bebeu, você fumou, você tá doido, tá drogado. Como é que por telepatia você recebe uma informação dessa? Quem é que vai provar que você está falando a verdade ou que não é seu pensamento ou uma invenção tua para chamar atenção e ganhar seguidores? Então eu só peço para que eles tenham um pouco de paciência, discernimento, treine mais para trabalhar sua atividade cerebral, para ficar equalizadíssima com eles, na frequência de 30 Hz, no mínimo 30 Hz, 30 ciclos por segundo, no mínimo isso. Mas a medicina vai falar, mas é esquizofrenia, é autismo. Não, não é. Se você faz de uma maneira organizada, ordenada, não existe nenhuma anomalia, nenhuma disfunção mental ou cognitiva que você possa ter como prejuízo. E tudo é treinamento. A paranormalidade é treinamento. Tá? Então, até mesmo as pessoas que têm TDAH, as pessoas autistas de um grau não muito elevado, elas podem ter essa recuperação, fazer essa reprogramação mental e conseguir trabalhar na realidade da terceira dimensão e na realidade deles, sem nenhuma alteração de manifestação física, de expressão corporal, verbal, dentro só da realidade dela. Então, tudo isso é possível. Além de algumas correções, né, que precisam serem feitas. Então, assim, gente, tudo isso é bom, é normal. Isso é como o Otávio falou, isso é o normal hoje. Agora, aquela questão de ficar, digamos assim, pensando ou se preocupando com ideias pré-concebidas, ficando com vergonha de falar porque fulano pode me achar doido. Não, esquece isso aí. Eu acho que a pessoa tem que ser si mesmo, tem que ser verdadeiro consigo mesmo, tem que ter personalidade e enfrentar a situação, administrar e provar para as pessoas de que é elas que estão erradas, não você que estava errado. Então, essa comunicação é mega importante, né? Por isso eu até falei da identificação das duas aí, para que elas possam saber como é que elas se posicionam, como é que elas estão nesse momento. Então, como a Larissa falou aí, sejam bem-vindos todas as pessoas que registram os fenômenos, que falem. Nós, com toda a equipe aí, vamos tentar ajudar ao máximo essas pessoas, porque nós já vivenciamos, esse é nosso dia a dia, passamos por isso, estamos passando, vamos melhorar mais ainda, então nós já podemos ajudar aquelas pessoas até o ponto que crescemos nessa questão, para fazer com que elas também cheguem pelo menos a esse patamar. Então, seja bem-vindo aí quem vê luzes, quem vê vozes, tudo, porque tudo isso vem ajudar nessa questão da percepção extrasensorial. Então, isso então, daqui a pouco vamos mostrar também pessoas já treinadas em qualquer parte do mundo, o que acontece, como é que elas conseguem ver, sentir, perceber esses objetos, ou essas naves, ou essas consciências bioplasmáticas. Então, completando um detalhe aqui, quando as pessoas falam assim, quando eu vejo a luz, o que eu faço, né? Que foi uma coisa que foi perguntada. Isso. Tudo é um processo, né? Como o nosso presidente falou, é um processo de treinamento. Então, a primeira vez que você vai ver a luz, você vai observar aquela luz, né? Depois você vai observar se você sente alguma coisa diferente, né? Você vai observar, depois que você viu aquela luz algumas vezes, que efeito que aquilo fez em você, como é que você se sentiu. Você vai tendo cada vez mais uma interação mais próxima, mais profunda, né? Na medida que as suas frequências cerebrais forem sendo equalizadas e aceleradas, você vai conseguindo ter um grau de interação maior, física,
né? Até chegar numa conversação física. Então, é um processo, né? E quando você perguntou o que Dáquila pode fazer, né? Na minha opinião, esse para mim é um grande diferencial. Que não é venha que a gente diz para você como as coisas são. Não é isso. Teste você mesmo, o que a gente está passando de informação, treine você mesmo e observe você mesmo os resultados onde quer que você esteja. Uma coisa que fez muita diferença para mim foi quando me passaram esses treinamentos e eu morava na França, sozinho. Então eu e a minha esposa lá na época no meio do mato, sozinho, sem ninguém sabia onde a gente estava, só a gente lá, repetindo o treinamento que tinham passado pra gente, e cada vez as coisas acontecendo de uma maneira diferente, vendo luzes na mata, luzes no céu, percebendo detalhes diferentes, sentindo coisas diferentes, gravando de maneira física. Então, você vivencia aquilo e vai aprofundando, né? E o detalhe é que, gente, o que eu acho o mais fantástico é que parece que você está apenas aprendendo a interagir, né, com luzes, né, de uma maneira. Mas quando você assume as suas experiências, você está fazendo uma revolução na sua vida. Porque olha o mundo tanto que as pessoas sofrem. Por quê? Porque elas sentem que elas não podem ser elas mesmas para tentarem serem aceitas na sociedade. E classificam o que seriam as pessoas normais, né? O que você tem que fazer na escola, no trabalho, em tudo. Tudo que você tem que abrir mão e deixar de ser para tentar se adequar. Começa pela sua família, o que eles esperam de você, o que a escola espera de você. E você vai se anulando, numa tentativa de estar dentro da norma ali, né? Quando você vira e fala assim, peraí, mas eu vi isso mesmo, né? Não importa o que as outras pessoas pensam, eu vi, né? Então essa é a minha experiência, essa é a minha verdade, eu sei quem eu sou. Não são vocês aí fora que vão dizer o que eu sou ou o que eu não sou. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vivenciei, eu tenho gravado aqui no meu telefone, né, que para quem tiver interesse em ver, quem tiver interesse em conhecer, eu posso compartilhar o que eu aprendi de treinamento para quem quiser vivenciar isso também. E isso é libertador, porque a sua vida se torna leve. Você permitir ser você mesmo, isso muda tudo na sua vida, as suas relações, o seu trabalho, o que você se submete ou não, né? Então, assim, é uma outra maneira de viver, gente. É totalmente diferente. E eu posso garantir para vocês que só vai te fazer bem. Agora que tem 2 outros aspectos que eu acho que é importante destacar no trabalho de Dáquila, né? O primeiro é a interação com as 49 raças, que é um ponto fundamental aí do trabalho de Dáquila ao longo aí dos últimos 30 anos, e a quantidade de pessoas que já tiveram interação, né? Tanto com essas luzes, com essas naves bioplasmáticas, quanto a interação com o que se diz muito em Dáquila com os parceiros, né? Que são interações físicas gravadas em áudio ou em vídeo, como evidências aí de que não é uma percepção, uma telepatia, ou algo que eu senti, ou uma voz interior, né? Mas algo concreto que aconteceu na terceira dimensão, né, Larissa? E eu acho que é algo super importante, porque essas pessoas que foram até Dáquila, essas pessoas que viram essas manifestações, com certeza isso nunca mais vai sair da cabeça dela. Né? Isso que o Otávio está falando, essas interações que a pessoa tem, né? Isso que ela consegue se libertar, digamos assim, né? Essa outra visão que ela consegue ter, essa outra fortaleza que ela cria na vida dela, né? Acho que a gente fala muito isso dentro de Dáquila Pesquisas, das nossas fortalezas, né? Então é uma fortaleza mental que a partir do momento que a gente consegue perceber que realmente aquilo que a gente está vendo aquilo e que isso faz diferença na nossa vida, que realmente a gente consegue perceber que eu realmente estou vendo aquilo, eu não me encaixo no padrão do sistema, não me encaixo nesse padrão que o GO nos passa, né? Então, assim, eu tenho uma outra visão. Então, você acaba abrindo um outro olhar, né? Você acaba abrindo uma outra parte na sua vida, do seu desenvolvimento, e isso faz toda a diferença para as suas fortalezas, para você se fortificar, na realidade, né? Então, com certeza, todas as pessoas que já viram essas manifestações, que estão vendo, que já viram e que vão ver ainda, que vão documentar, com certeza elas nunca mais vão esquecer. Isso vai ficar registrado, né, na mente delas, na energia delas, e isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de cada um, porque a gente é trabalhado, né, em todos esses sentidos que foi falado aqui, mas a gente está trabalhando também nas nossas habilidades, né? Então a gente pode perceber que com o passar do tempo a gente vai conseguindo perceber outras coisas, né? Outras movimentações, perceber outras coisas na nossa vida. Então, isso realmente faz um diferencial gigantesco, gente. Vamos
realmente ficar atento a isso tudo que foi falado aqui, porque faz uma diferença muito grande na nossa vida a gente realmente conseguir romper esse véu, que é aquele véu assim de nós acreditarmos em nós mesmos, né? E a gente poder passar essa certeza para outras pessoas que estão próximos de nós, e a gente passar essa certeza para outros universos que também estão próximos de nós. Bom, e outras imagens que vocês gostariam de mostrar? Tem um ponto importante, elas estão trazendo algumas imagens agora das pesquisas delas. Tem imagens de associados que chegaram, né? Pessoas que tiveram visualizações, inclusive durante o dia. E eu quero poder passar por todas elas com vocês. Agradecendo aí, já estamos chegando a quase 2.000 pessoas reunidas aqui, mas temos espaço para mais. Aproveitem para compartilhar, para chegar a mais pessoas esse conteúdo. Larissa e Fernanda, com vocês. Bom, a gente tem algumas imagens aqui que eu e a Nanda a gente separou. Essa aqui é... Em Campo Grande, né? Essa foi aqui em Campo Grande, exatamente. A gente consegue perceber. Vou voltar aqui, gente. A trajetória, a forma, né, que elas vão piscando. Então, realmente, bem fora do padrão do que geralmente a gente vê de algumas manifestações de terceira dimensão. Essa daí, se não me engano, foi o Fábio. Foi. Foi o nosso associado Fábio Pacher, que fez a filmagem da casa dele. Ele e o Rodrigo Castrup. Então, mais uma vez aqui. Tem uma outra imagem que o Rodrigo nos passou também. Essa, a gente consegue perceber que ainda tem uma claridade, né? Então, olha que interessante. Dia, né? Exatamente. É interessante que a gente consegue ver a movimentação. Algo bem interessante que a gente pode salientar aqui também é quando a gente vai fazer uma imagem, né? É importante a gente pegar como ele tá pegando aqui o muro e a árvore, né? Ele pega uma referência que é importante pra gente poder visualizar o movimento que está acontecendo. Nesse caso aqui, ó. Até a distância e o tamanho também. Exato. É uma dica, né, pro pessoal que tá em casa, que vai começar a perceber aí, fazer as filmagens. Muita gente, às vezes, foca direto no objeto. E a gente fica sem saber direito o que é aquilo. Então, essa referência, como a Larissa está falando, ela é muito importante para a gente entender o movimento e o tamanho também. É super bacana quando vocês comentam que receberam as imagens, né? Porque, obviamente, tem todo o trabalho de pesquisa e documentação que vocês fazem, do trabalho de filmagem de vocês, mas evidencia mais uma vez que isso está acontecendo toda hora e com um monte de gente. Sim, sim, com certeza. Tem outras aí, né? Essa aqui é em Santa Catarina, do Rony, né? Associado nosso também, ele e a esposa. Estão documentando várias dessas manifestações lá. Então, assim, a gente separou algumas aqui, pessoal, mas nós temos muitas imagens de vários associados e de várias pessoas da população que estão nos encaminhando manifestações bem parecidas, né? Mudanças de trajetórias, cores, a alteração das cores, como o Urandir falou também. E algumas aí tem uma velocidade e uma trajetória diferenciada. E tem umas que ficam girando também, né? Elas dão voltas, né? Principalmente aquelas que nós avistamos lá com o grupo dos Moréus. Então são imagens assim espetaculares, né? Olha. Onde? Essa aqui é Brasília. Brasília. Aqui é da Ana Cristina de Brasília. E aí destaca, diversos locais, diversas pessoas, né? Diversos nomes que estão sendo citados aqui. Nós temos também uma muito interessante, que é a durante o dia. Ah, boa. Até pra gente poder ver também a diferença, né? E mostrar que não acontece só à noite, né? Exatamente. Eu acho que é um outro paradigma que as pessoas têm, né? Não, isso daí é interessantíssimo, né? Porque, né, claro, né? Todo mundo fica, mas vocês só ficam no escuro, só fazem as coisas à noite. Gente, a luz é muito mais fácil a gente enxergar à noite, né? Isso daí é fato, né? Então, assim, principalmente quem tá começando, vai fazer os treinamentos, vai ser muito mais fácil enxergar a luz à noite. Mas de dia ela também acontece. Para que a gente consiga distinguir um outro treinamento, a gente tem que ter os bastonetes aí muito mais desenvolvidos. Então, assim, esse treinamento nosso à noite é extremamente importante para o desenvolvimento dos bastonetes também e a gente conseguir enxergar essas frequências, as luzes também durante o dia. Então, é realmente bem interessante. São complementares, são coisas que se complementam. Em Dáquila, a gente tem várias filmagens durante o dia também, e de luzes
bem assim, sutis. Às vezes os equipamentos não pegam. A gente tem que lembrar que a gente tem um equipamento de fábrica, né, que são os nossos olhos, que eles têm uma sensibilidade incrível, mas lógico que eles também têm um limite. Então, assim, os equipamentos vão pegar frequências, às vezes, que os olhos não pegam, mas muitas vezes a gente consegue enxergar muito melhor do que a captação com os equipamentos. Então, realmente é uma coisa complementar. Tanto que, às vezes, a gente usa os monóculos, a gente fica com o olho, o monóculo, e o outro olho sem o monóculo. E a gente vai vendo as coisas ao mesmo tempo. Um Né? no peixe, outro no gato. É exatamente isso aí. A diferença é gritante, né? Inclusive, muitas dessas imagens que a gente tem antigas, elas estão no nosso canal de Dáquila. Né? A Dessas gente mani- estava olhando, inclusive. né? Exatamente, de 4, 5 anos atrás, né? A gente tem muitas dessas imagens lá. Então, as pessoas que se interessam, que querem saber mais, entrem lá, acessa, né? Visualiza os vídeos, que tem várias dessas manifestações que vocês podem acompanhar durante o dia e à noite também. Mas vamos só continuar, já que você Podemos puxou. voltar aqui. Essas imagens aí da luz do dia é da Adriana, lá Isso. de São Paulo. Adriana Borges, né? Adriana Borges. Então, ela teve um treinamento, ela teve uma preparação durante 1 ano, 2 aí. E a sensibilidade de perceber essas naves é incrível. Ela, toda hora que ela percebia que tinha, ela subia lá no sótão, no terraço e conseguia registrar esses objetos à luz do dia, né? Até, olha, dá para ver a setinha aí mostrando, pisca, outra hora fica um tempo todo, né? Tem outra imagem dela mais próxima, acho que são 3 imagens. Sim. Tem uma outra imagem que aí vai mostrar. E esse é um detalhe importante, né, Orandir? Como é muito mais sensível, aí pegando essa fala da Fernanda, né? A gente Isso. buscar a imagem durante o dia. Durante o dia, que é Eu o passei sol. apertada, inclusive, porque eu recebi essa imagem previamente, ele falava, tá aqui, até achar. tá aqui, Carol. Eu, claro, Orandir, você tá vendo? Claro, eu tô vendo. E depois, assim, Olha que interessante aqui, ó. aí teve que ir buscando assim, Aí, aos ó. pouquinhos. Exatamente, busca aos poucos. Dá pra visualizar aqui, ó. Aí a imagem tá sem tratamento nenhum. Tá crua, está Exato, crua. Tá crua. Sem edição. E a gente busca. Aí a imagem está aproximada para a pessoa ter uma percepção melhor com a setinha. Para pessoas que, como a Carol, não conseguem identificar de imediato, terem um apoio de uma setinha para ajudar. Mas tem uma dela que eu gostei muito, porque agora aconteceu lá Olha aí, no quando Colón. aproxima bastante e a câmera fica lenta, aí a gente consegue ver direitinho o melhor. movimento de abrir e fechar dela. Olha lá. É bem visível, bem... Então, é o que eu falo, acontece dia e noite aí, é só questão de olhar para o céu.